Mas a Tocha é um brother também. Não, gente. Sister, eu não sou brother. Eu não sou um dos caras. Eu sou uma mina. Mas eu tô aqui e eu mereço o meu espaço aqui. Gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, canal para a gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. E aí, ocasionalmente, uma vez por semana, a gente abre o espaço para a gente conversar com elas. O outro lado do ponto de vista da conversa sobre a masculinidade, a sexualidade, a interseção entre os sexos. Hoje, eu estou trazendo uma pessoa que é extremamente especial para mim. Eu tive aliás, está acontecendo uma jornada na vida sobre o entendimento de o que significa ser homem, né? Esse entendimento acontece, inclusive, com conversas e transformações e no dia a dia, e boa parte do entendimento do papel feminino na construção masculina veio de conversas que eu tive com a pessoa que eu estou trazendo hoje. Eu era uma pessoa pior antes de conhecer a Tost. Eu não tinha muita noção de o quão machista eu podia ser e o quanto as referências femininas que eu não tinha faziam falta para mim. Então, a Tost trouxe uma série de reflexões e ainda traz. É uma grande amiga. Nesse momento está longe, nos Estados Unidos, mas a minha consideração, o meu amor por essa pessoa persiste e vai persistir para sempre. Queria poder estar junto para poder dar um grande abraço. Tosti, muito obrigado infinitamente por poder participar do Recusa a Pílula Vermelha. Fala um oi pro povo. Olá, tudo bem com vocês? Ah, que bonitinho. Então tá, Tosti. Bom, esse é um canal que tem essa proposta, né? De a Certo. gente. Bom, a gente tá vendo quais são os movimentos que estão acontecendo aí na sociedade. Então a gente sabe que machismo sempre foi uma coisa muito escrota, muito presente, né? Mesmo cara, é muito engraçado assim, né? Que existem termos que eles vão se tornando termos da moda, mas que não tem muito jeito da gente expressar de forma diferente. Por exemplo, tem muita gente que fala de desconstrução, né? E, nossa, é moda falar de desconstrução, moda num nível que fica até meio tipo, ó, nossa, que clichê. Mas se não for isso, né? É o Se quê? não for isso, é o quê? Exatamente, assim. Se não for isso, não é nada, né? E, então, a intenção aqui a gente poder falar de abertura para poder quebrar com esses padrões que fazem com que a masculinidade seja uma estrutura rígida. Então, né, até falo isso nos vídeos aí durante a semana. Cara, a gente chegava num nível de, pô, você não pode gostar de rosa, não pode cruzar a perna de maneira fechada, você não pode. Tinha uma besteira que a gente. Você olhava a sujeira do tênis de frente, você é homem. Se você olhar a sujeira do tênis por trás, você é gay, sabe assim? E até isso, assim, né? Se você fosse taxado de homossexual, significava que você não era homem, o que, né, na minha cabeça fazia sentido na época, e depois eu descobri que é uma grandíssima estupidez. Então, a intenção aqui é a gente abrir a conversa para poder falar contigo, entender como que você enxerga. Então, vamos à primeira pergunta, né, Tosti? Tá bom. Para você, né, e principalmente tendo feito parte do nosso grupo de amigos, né, que, porra, e de vários outros círculos sociais, mas assim, eu lembro que a gente fazia parte de um grupo de amigos que tinha um nível de sentimento e de amizade que era muito poderoso, muito forte, muito evidente, mas nunca podendo expressar, nunca podendo falar isso de maneira aberta, né? Porque é, vulnerabilidade e tal, né? Então, depois de passar por essas construções e chegar no lugar que você está hoje, o que a Tost espera de um ponto de vista ideal ao lidar com o sexo masculino? Então,
eu te disse um pouquinho, né? Eu pensei muito nessa pergunta quando você me convidou para vir aqui e me falou mais ou menos qual era a proposta. Eu não sei se eu vou dar uma resposta, tá? Eu vou setar as expectativas de todo mundo aqui, as suas, da sua audiência, mas eu vou tentar construir um pouco do que eu tenho. E eu acho que tem algumas coisas que eu pensei sobre isso que talvez pareça pedante. Então eu vou te falar primeiro e você pode 100% me julgar por isso. Eu acho que, em primeiro lugar, não existe, não vai existir um homem ideal, como nunca vai existir uma mulher ideal. Então eu não tenho expectativas de que ninguém que eu vou conhecer na minha vida vai ser uma versão ideal de nada. Eu também acho que a minha expectativa dos homens, quando eu penso no ideal, é que eu possa ter em relação a eles a mesma expectativa que eu tenho das mulheres. Então, talvez seja mais uma expectativa do que não precisa ser diferente do que precisa ser específico para os homens. Assim, eu acho que quando eu falo isso, eu acho que sou meio mal, porque é como se eu estivesse falando, eu espero que os homens sejam tão bons contra as mulheres. Não é isso que eu estou dizendo. Porque, como eu disse, eu não acho que as mulheres são ótimas. Eu acho que isso, para mim, é a minha expectativa de um ser humano é, que tem a capacidade de interagir com as outras pessoas de uma forma saudável e consigo mesmo e etc. E talvez algumas mulheres precisem step up, talvez alguns homens precisem step up nessas ideias. Quando eu tava pensando sobre isso, Léo, eu vou tentar manter isso curto, tá? Você sabe que eu posso falar por 50 horas sobre esse assunto, se Para mim não você é um problema. deixar. Posso te ouvir por 50 horas, depois a gente edita Ah, qualquer coisa. mas eu lembrei de uma conversa nossa. A gente teve uma conversa um dia sobre o que a gente, se existia uma lei universal, assim, uma lei moral que se aplica para todas as culturas, em todos os lugares, o que essa lei seria? Eu não sei se você lembra dessa conversa, mas a nossa conclusão foi de que se existe uma lei que se aplica em qualquer tempo, em qualquer lugar, essa lei é não faça mal ao seu igual. E o que muda em diferentes tempos, em diferentes culturas, em diferentes locais, é o que é mal e o que é o seu igual. É... E eu acho que existe um ditado popular um pouco que representa isso, que é aquilo do não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você, reflete isso um pouquinho, né? O que é mal e o que é igual a você. Tudo isso para dizer o quê? O que eu espero de um homem ou de uma pessoa ideal é a capacidade de ver as outras pessoas como seres humanos completos, como pessoas que pensam, e que têm sentimentos, e que têm complexidades, e que erram, e que acertam, etc. E eu acho que daqui para frente o que eu vou falar parece um pouco direcionado. Porque se eu estou falando que eu acho que tem que fazer isso, é porque eu estou achando que talvez faça o contrário. Então, com esse caviar, aí você faz o que quiser com essa nota. Mas acho que uma coisa é a capacidade de entender uma pessoa fora das suas próprias necessidades. Então, eu acho que com o mundo masculino tem muito disso de uma mulher existe, ela existe independente, ela existe quer ou não, ela goste de você, ou seja, atraída por você, ou cumpra algum propósito na sua vida, ou o que for. E ela tem as próprias necessidades dela também, que vão existir nesse mundo. Que seja capaz de entender as pessoas fora dos seus próprios estereótipos. E eu acho que isso é muito particular para mim, porque eu navego num mundo de particular de homens, em que as mulheres não cabem necessariamente. Assim, eu cresci muito com a ideia de que todas as inserções que eu tive no mundo masculino, elas precisavam ser provadas. Se eu gosto de rock, eu preciso gostar muito de rock. Eu preciso ser capaz de responder a pergunta da pessoa que vai falar: Ah, é? Você gosta de Bad Religion? Me diz 5 músicas do Bad Religion e não pode ser American Jesus. É... Ou se eu for jogar videogame,
e eu não for muito boa naquele videogame, então eu sou ruim porque eu sou mulher. Não porque tem gente ruim e boa em qualquer videogame, em qualquer situação. Então, eu lembro até, uma vez me perguntaram por que eu não jogava League of Legends, eu falei, esse jogo precisa de muito tempo para ficar bom e para jogar bem. E aí me falaram, mas tudo bem, você pode jogar casualmente. Eu falei, eu não. Porque se eu jogar casualmente, não investir as horas e não foi boa, eu vou ser mais uma das pessoas que alimenta essa comunidade tóxica de League of Legends que diz que as mulheres não jogam bem. Então, isso é muita coisa. Desculpa, foi uma tangente aqui. Mas, assim, essa capacidade de ver que quem eu sou não tem nada a ver com os estereótipos do que uma mulher é ou deixa de ser ou qualquer coisa do tipo, né? Outra que eu acho que é interessante para mim é entender que talvez eu saiba mais que você às vezes, ou seja mais inteligente que você às vezes. Que eu sou inteligente, para começar. E eu não digo isso porque eu me acho muito, tá? Eu pensei muito sobre se eu queria falar sobre isso aqui, porque é um canal destinado a homens, as pessoas vão ficar, ela se acha muito inteligente. Não, eu me acho normal, inteligente. Mas eu acho que eu sou mais inteligente do que alguns homens com os quais eu interajo às vezes, ou sei mais sobre um assunto em particular do que alguns deles. E eu acho que isso é uma coisa muito difícil para algumas pessoas aceitarem, vindo de uma mulher. Procure a minha opinião para ouvir minha opinião e não para validar as deles. E eu te dei um exemplo aqui em off, quando a gente estava conversando, que eu não quero expor outras pessoas, mas ouvir uma pessoa e saber que talvez ela discorde de você e que isso não significa nada. Ou que se ela concorda com você, isso também não significa que é porque você disse ou porque você acha isso. E aí a gente pode entrar um pouco em detalhes, assim, de tipo, tem expectativas que têm a ver com pessoas com quem eu tenho uma relação mais íntima. Tipo, se for para alguém com quem eu vou, do meu marido, etc. Alguém que entende seus sentimentos, que não tenha medo deles, ou de enfrentar eles, ou de lidar. E isso é um problema do ser humano. Como eu disse, muitas dessas coisas têm a ver não com homens ou mulheres. Uma comum nos homens que eu acho que é importante, eu espero que um homem com o qual eu me relaciono não tenha, não minta para mim para evitar conflitos. Aquela velha história do eu não te falei porque eu sabia que você ia ficar brava comigo. E tá vendo? Você tá brava comigo, então eu tava certo. Esse tipo de coisa. Por outro lado, com homens com quem eu me relaciono, que eu não tenho um relacionamento sexual ou íntimo, que não achem que tudo que eu falo tem um fundo sexual. Não é porque eu te dei um abraço, ou um beijo no rosto, ou uma demonstração de afeição, ou falei que seu cabelo estava bonito hoje. Sei lá, nada disso quer dizer que eu estou interessada em você. E se você for meu amigo e eu estiver falando com você sobre sexo, isso também não quer dizer que eu estou interessada em ter uma relação sexual com você. Isso é uma amizade. É isso que eu quero. Eu quero poder falar sobre sexo com meus amigos homens, como eu falo com as minhas amigas mulheres, e sentir que isso não deixa ninguém demasiadamente feliz. Outra coisa nesse assunto, e aí de novo para alguém que eu tenho um relacionamento com, saber a diferença entre ter uma conversa íntima com os seus amigos sobre coisas importantes para você e expor a intimidade das suas relações para se provar. Sabe aquela coisa do contar para seus amigos como foi o sexo com a sua namorada? Eu acho que existe. Eu gostaria que os homens tivessem um espaço de ter essas conversas um com os outros de forma íntima, tipo, cara, isso está acontecendo comigo, ou isso aconteceu, ou isso é muito legal, ou isso é importante, mas respeitosa. Eu acho que os homens têm um problema, às vezes, de achar essa linha assim, onde você só não está falando e expondo a intimidade da sua vida sexual com uma pessoa que não queria expor a intimidade dela. Mas que isso também não significa que você nunca pode falar de sexo com uma mulher com quem você tem um relacionamento respeitoso. Você pode falar com seus amigos.
É, falei muito já, eu acho. Não falou muito, mas tá bom. Assim, acho que primeira coisa, eu não quero ficar falando demais para não contaminar o que você falou, mas a primeira coisa é, desculpa ter sido uma dessas pessoas, que eu sei que eu fui, né, que fazia questão de querer, quer dizer, você é do rock, então, qual é a faixa 5 do CD tal de tal, cara, ridículo isso. E eu acho que provavelmente eu fui essa pessoa com alguns aspectos das coisas que, sei lá, fazia parte do meu clubinho, assim, né? Talvez com RPG, ou talvez com. Eu acho que não, Léo. Mas sabe o que eu acho? Para mim, em particular, eu acho que o nosso grupo não fazia isso comigo. Eu acho que tinha algum desdém com o fato de que eu gostava de punk rock, que não tinha nada a ver com vocês acharem que era porque eu era mulher ou não, mas com o fato de que vocês gostavam muito de metal e existia uma certa rixa, né, nesse momento da história. Mas eu acho que o motivo pelo qual não, quando eu penso nas interações que vocês tinham comigo e com outras pessoas, é o fato de que vocês sempre me isolaram como mulher. Eu lembro de ter muitas conversas com vocês em que vocês falavam, porque a gente é os brothers, mas a Tocha é um brother também. E eu enchia o saco de vocês ao ponto de ser considerada chata, falava, não, gente, sister, eu não sou brother. Eu não sou um dos caras. Eu sou uma mina. Mas eu tô aqui e eu mereço o meu espaço aqui. E você pode me respeitar e me entender aqui e me aceitar aqui. E eu acho que vocês fizeram essas coisas, me respeitaram, me aceitaram nesse espaço de muitas formas. Outras conversas à parte, mas de muitas formas. Eu nunca achei que eu era menos RPGista nos olhos de vocês, por exemplo, por ser mulher. Mas eu acho que eu era menos mulher nos olhos de vocês por ser RPGista. É tipo, essa é uma exceção. A Toshi é diferente das outras mulheres, por isso a gente aceita ela. Não porque a gente aceita mulheres no nosso meio. Eu acho que faz total sentido. Total sentido. E é muito engraçado como isso se conecta com a proposta do que a gente está querendo discutir, sabe, Tosti? Eu estou fazendo a idiotice de ler um livro que é tipo a Bíblia do que os caras consideram como as normas, né? Do que é ser Red Pill e tal. E esse lugar em que eles colocam as mulheres é exatamente o que você estava falando, sabe? De criar uma persona do que é a mulher e interagir com essa persona entendendo que ela tem uma natureza que é diferente da nossa, que ela tem gostos e necessidades e ideias que não se encaixam dentro da nossa cabeça. E claramente eles não estão conversando com as mulheres para ver que entra, que não entra. E não só isso, eles estão criando uma persona masculina que já era ruim o suficiente a persona com a qual eu cresci. Mas eles estão reforçando estereótipos que são extremamente negativos, muito nesse sentido, sabe? Tem um termo que eles criaram, Tosti, que se chama hipergamia, que eles falam, todas as mulheres são hipergâmicas. O que isso significa? Elas não se apegam verdadeiramente a um homem. Elas se apegam ao que esse homem pode prover materialmente para elas. Então, se aparecer um outro cara que tem mais grana, tem um carro melhor, tem um shape mais bonito, ele vai ser mais atrativo para a mulher e ela vai encontrar formas de se relacionar com ele. Então, abandonar o cara que tem menos condições para ir pro próximo, sabe? E aí aposto que eles vão falar que eu sou uma exceção também, porque eu sempre ganhei mais dinheiro do que todos os caras da minha vida, assim. Provavelmente. É... Então, como Provavelmente. explica, né? Como faz? Mas é isso. Eu não vou falar demais, mas é isso. Assim, no final das contas, esse ponto da interseção e ver como igual, porque no final é isso, né? Cara, quando a gente enxerga como igual, a gente trata como igual, tem expectativas de relacionamentos igualitários, assim, né? Enfim. É isso. Muito bem, ótimo, ótima resposta. Vamos para a próxima? Vamos. A próxima eu não sei a resposta também. Não, é que é isso, assim. Então, o que eu entendi do lado de cá, do que você falou, você tem expectativa de alguém que te enxergue
como uma pessoa igual, que também tem vontade, também tem ideias, também tem expectativas, e que te trate dessa forma, né? Tipo, com respeito, com igualdade, com... a pergunta seria se tem alguém que espelha esses comportamentos e por quê? Uma historinha para ilustrar, se tiver. Então, não sei se tem, porque eu comecei falando que não tem pessoa ideal, né? Não tem pessoa ideal. E para mim, eu eu não espero isso. Eu acho que cada um vive a sua experiência, seu feminismo, da forma que quer, tá? Isso não é uma crítica, mas existem muitas pessoas que entendem que a forma de fazer isso é determinar um padrão e cortar todo mundo que não tá dentro desse padrão, assim. Então, sei lá, um cara que não faça esse mínimo, eu nem fala comigo, não é meu amigo, não existe isso, assim. Você sabe disso, tipo, os amigos que eu tive a maioria homens, e alguns mais flexíveis com certos entendimentos e outros bem menos flexíveis com certos entendimentos. E eu acho que, de certa forma, tudo bem. Eu acho que hoje em dia, assim, e aí eu posso te falar exemplos. Para mim, quando os exemplos que eu consegui pensar, eu acho que soa muito resposta padrão eu te dizer isso aqui em vídeo, mas eu vou dizer, você decide como você quer editar isso, Léo. Ou não, ou você põe todo esse porém aqui. Provavelmente vai integral, viu? Mas vai aí. Obviamente, eu acho que meu marido é um exemplo disso. Tanto o meu marido atual quanto o meu marido anterior, de formas diferentes. E eu acho que faz parte dessa transição, inclusive, de eu saber o que eu queria para mim numa relação íntima e quem podia me dar isso, assim. O que eu encontrei, e eu tenho muitos momentos filosóficos de pensar o quanto isso tem a ver com a diferença cultural, né? Eu era casada com um brasileiro antes, eu sou casada com um americano hoje. Não sei se tem a menor diferença, é... mas ele tem muita sensibilidade para os meus sentimentos. E eu vou te contar um exemplo de uma coisa que eu acho que foi muito única para mim e um momento que foi muito importante, assim, reforçar a gente estar tá junto. Eu sou Muitas pessoas na minha vida acham que eu não choro, mas eu choro pra caralho. E eu choro muito sozinha à noite, assim. Eu tenho essa coisa que não é boa, não é saudável. Não façam isso em casa, é, que é que é pensar nos meus sentimentos e achar que eu não quero que ninguém seja abalado por isso, que isso é um problema meu para eu lidar sozinha. Eu choro sozinha, eu acordo no outro dia, lavo a minha cara e vou pro dia sem expor minhas fraquezas para as outras pessoas. Talvez muitos homens façam isso, eu não sei. É, mas eu acho que, em geral, os homens na minha vida desde a minha família, etc., são muito evitativos de sentimentos. Talvez se você me perguntar por que eu tô chorando, eu te diga que é por causa de você. E aí a gente vai ter que ter uma conversa séria que você não quer ter comigo agora. Então eu acho que sempre teve na minha vida essa coisa de se você está chorando, eu vou te deixar em paz. Se eu acho que você talvez esteja considerando chorar, eu vou realmente te deixar em paz, porque talvez eu, né, dê um trigger ali e você começa a chorar. E eu me lembro um dia de eu estar triste, chateada, não lembro se era por causa dele ou não, nem lembro o motivo, para você ver como essas coisas são de pequena relevância perto do ato. Mas fazendo muito esforço para não chorar e para não respirar diferente na cama, assim, né? Deitada na cama, uma estátua, assim, tentando não deixar nenhum pedacinho dos meus sentimentos saírem. E, de alguma forma, ele percebeu e me abraçou. Ficou abraçado por, sei lá, tipo, um abraço forte, assim, um abraço de acolhimento, não um abraço normal de tipo, estou dormindo aqui, vou pôr minha mão por cima dessa pessoa. E aí, depois de alguns minutinhos assim, tudo bem com você? Se você quiser conversar, a gente pode conversar. Exato! E assim, para mim, isso foi uma coisa tão nova e diferente, inesperada, e que figura masculina na minha vida me deu isso antes? Nunca, nunca. Então, não sei se isso é um exemplo de
toda a personalidade de uma pessoa, mas assim, para mim é isso que conta, são os momentos e os esforços que a pessoa tem. Outro exemplo que eu pensei em falar, mas eu achei que era muita ladainha, né, Léo? Era falar um pouco de você e, por exemplo, um outro amigo nosso, o Smery, eu acho que tem um pouco disso, assim. São pessoas, que é outra coisa que eu valorizo muito, pessoas que têm o interesse de ouvir e mudar. Eu acho que existem muitos momentos da nossa vida, quando eu olho para o passado, assim, que eu penso, não sei se quando eu te falei certas coisas você estava pronto para ouvir, mas eu sei que também você não jogou isso no lixo. E muitas vezes eu tive conversas mais para frente em que eu vi que aquilo mudou. Não sei se por causa do que eu falei, ou o que eu falei e outras coisas na vida, ou qualquer outra coisa. Mas eu acho que, para mim, a minha, a minha visão do feminismo e do meu feminismo é de tratar as pessoas como se elas tivessem boas intenções e quiserem ser a melhor versão delas e aceitar que elas não são, talvez agora. Nem eu sou a minha melhor versão, nunca fui minha melhor versão, mas que não fechar elas porque elas não são a versão delas que eu acho que elas poderiam ser agora, mas aceitar elas e dar de mim o que eu posso dar para elas e ver isso florescer às vezes, assim. Eu tenho um puta orgulho, assim, quando eu vejo isso, assim. Quando eu vejo pessoas que mudaram sua opinião, que podem olhar e falar, cara, aquilo lá, puta, mancada aquilo, né? Então eu acho que isso pra mim é isso que eu espero dos homens, talvez, mais do que tudo que eu falei. É a capacidade de ser uma pessoa melhor amanhã do que são hoje. É foda, hein? Primeira coisa é incrível. Nossa, eu quero abraçar o Austin depois dessa. Achei muito, muito, muito legal. Assim, Tosti, muito legal. É um ótimo exemplo de como o nosso comportamento saudável constrói relações e conexões profundas e totalmente em oposição ao que essa molecada idiota tá falando e vendendo agora. E a segunda coisa nossa, Tosti, eu posso afirmar categoricamente que não existe mulher no mundo que, assim, lógico, tem várias mulheres que influenciaram as minhas ideias, mas que com certeza as conversas que a gente teve, eu e você, foram as que mais me fizeram pensar e abrir a minha cabeça para ser uma pessoa mais empática, melhor e não que eu seja, né? Eu sei que hoje eu sou uma versão melhor do que eu era quando a gente se conheceu, isso com certeza. Mas assim, cara, Ainda bem, né? Porque também faz 20 anos. Já pensou se não fosse? acho que faz mais, hein? Faz mais de 20 anos. Eu te conheci, eu tinha 14, eu tenho 39. É 15, mas 25, não é? 25? 5. É É, verdade. 25, Tosse. Caraca, Léo, é verdade. 25 anos, Tosse, 25 anos, hein? Então, obrigado. Obrigado de verdade. E caralho, que foda. Ó, tá me emocionando essa conversa. E tem, ó, vários exemplos aí, viu? Depois, se você tiver tempo, dá uma olhada nos outros vídeos. Tem exemplos mesmo de coisas que você me falou, que eu falo que você me falou e que como que isso me impactou. Vamos para a última, então, Toste. Vamos ver se dá tempo de falar de cair. Tá bom. Que uma mensagem para os homens do mundo, da Daniele Toste. Nossa, foda, né? Pensei também nisso. Pensei se eu conseguia fazer uma frase só assim, ó, um catchphrase. Não deu. É, ou talvez deu. Mas é a seguinte: essa é especial. Ela é para os homens hétero. E ela é simples, certo? A- Então lembrem disso, gente. Essa é importante. Guarda com carinho. Processa no seu tempo. Para além de você sentir atração sexual por outros homens, não tem nada, nada, nada que você possa fazer que vai fazer você gay. Juro, nada. Não tem nada. Não, não existe. Se você não estiver sabendo como que eu sei se eu sou gay ou não, essa é a prova de fogo. Também tem uma coisa.
o oposto é verdade. Se você sente atração sexual por outros homens, não tem nada que você vai fazer que vai te tornar hétero. É simples assim. Você pode ir para academia, ficar bombadão, pegar várias mulheres, objetificar, fazer o que for. Se você sente atração por outros homens, você não é hétero. Talvez você seja bi. Tem essa possibilidade, as pessoas esquecem dela, ela é importante, mas hétero não é, não existe. É isso. Muito bem, muito ótimo, Tosti. Tem, no, tem um vídeo que eu postei, acho que dois vídeos antes desse, que chama Eu posso falar que o outro homem é bonito, mas será que eu devo? Por quê? Porque é exatamente isso que você falou, que é, cara, se você não sente atração, e inclusive assim, eu, homem, sinto atração, hétero, sinto atração por mulher, mas não por todas. Acontece também, se você não quiser pegar uma mulher, você ainda é hétero. Você ainda é hétero. É foda, né? Exatamente. Não, e padrão não é regra. Então, assim, tipo, né? Cara, pô, às vezes tem umas meninas que são incríveis, os caras acham incrível, você olha para as meninas e fala, eu não me sinto atraído por elas. Isso não significa que você é homo. E aí você se sente atraído por mulheres que não são o mesmo padrão que o resto da galera, e tá tudo bem também. Bem, também. Tudo bem também. Tranquilíssimo. E se você tem atração por outros homens, tá tudo bem também. Abraça o seu desejo. Vive E em vou paz. te falar, se para outro dia, tá? Para você pensar em outros vídeos. Se você está em dúvida, também vale para você pensar o que é homem ou mulher para você. É a parte genitália? É como se veste? É o cabelo? O que é que faz algo ser masculino ou feminino para a sua atração sexual? Porque se a gente entrar na conversa das pessoas trans aqui, ó, isso vira um outro debate. É, mas tudo bem, começamos com coisas simples, assim, ó. Não precisa definir tudo isso. Só saber quem você está atraído. E é dessa pessoa que você gosta. Maravilhoso. Maravilhoso. Alguma mensagem final de despedida antes de eu fechar o vídeo? Ah, acho que não. A gente tem tipo 1 minuto, 5 minutos Não, tem antes sim. de Seis quicarem a minutos, seis gente. minutos. Alguma mensagem final? Não sei. Acho que não. Eu vou dizer, só para conectar o que eu falei no começo, talvez, e a minha mensagem, então vocês estejam pensando, poxa, você falou tantas coisas de ver as pessoas como iguais e tal, e aí a sua mensagem é sobre heterossexualidade. Quando você entender essas coisas juntas, você também vai entender que o motivo pelo qual homens héteros têm medo de gay é porque eles têm muito medo de uma pessoa tratar eles como eles tratam as mulheres. Deus me livre alguém fazer com você o que você faz com as mulheres. Deus me livre alguém te olhar e ter pensamentos com você como os que você tem em relação às mulheres. Isso é uma coisa impensável, aparentemente, para alguém. Então, o motivo dessas duas coisas estarem conectadas é que se você seguir as duas regras, faça com os outros que você quer que seja feito com você, e a sua sexualidade tem a ver com quem você tem interesse sexual, todos esses problemas se resolvem. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, galera, vamos finalizar o vídeo aqui. Toste, para acabar, né? Parte dessa minha jornada, dessa minha, né? A gente falou disso em off, mas acho que é importante falar em on aqui também. E grande parte, né? Dessa jornada, dessa conversa e de ter desenvolvido, inclusive, muitas frentes dentro de meios corporativos relevantes, criar fórum de discussão sobre masculinidade, entrar na criação de times de diversidade e inclusão dentro de empresas que eu participei, vieram de conversas que eu tive com você. Você é uma pessoa que me influenciou, me influencia e eu faço questão que continue me influenciando pro resto da minha vida. Boa parte de quem eu sou veio de você, de verdade. Oh. Eu amo você, muito. Amo você muito, Leozinho. A gente tem que se ver e Tem dar que um se ver. abração. Um Que abração. não significa Então, nada, gente, só que a gente é amigos e irmãos. né, amigos e irmãos.
E agora pra galera, né? Gente, curte, compartilha, comenta, faz o roteirinho todo. Tamo junto. Beijo pra todo mundo. Beijo, Toste.